Com certeza um dos filmes mais aguardados desse ano é Avatar 2, um filme que tá prometendo chegar aí para mudar novamente a tecnologia relacionadas ao cinema, e para deixar a gente mais animado e empolgado com esse filme, a Disney relançou aos cinemas o primeiro filme do Avatar, que foi lançado lá em 2009, e com certeza eu fui conferir essa nova versão remasterizada em 4K. Então nesse vídeo aqui eu vou trazer um vídeo de análise, um vídeo de crítica sobre o primeiro filme do Avatar. Então já aqui no começo desse vídeo eu vou pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, deixar o seu like, porque o seu like ele é muito importante, ele ajuda demais no crescimento do canal, que vocês nem fazem ideia. Então bora lá começar com esse vídeo. Bom, para quem não sabe, Avatar é um dos meus filmes preferidos da minha vida, e já tinha um bom tempo que eu tava querendo trazer um vídeo de análise ou um vídeo de eu comentando alguma curiosidade sobre o primeiro filme do Avatar, porque eu gosto muito desse filme. Inclusive, ele foi um dos primeiros filmes que eu assisti no cinema. A primeira vez que eu assisti Avatar eu tinha 9 anos de idade e eu assisti lá no cinema. Eu lembro muito bem de eu ter ficado encantado e ter sido uma das melhores experiências que eu já tive na minha vida, quando eu vi aquele 3D feito de uma forma absurda, e uma forma extremamente bem feita, e todos aqueles efeitos visuais misturado ali com toda aquela experiência sonora que eu tive. E, inclusive, eu fiquei muito encantado também pelo todo o universo apresentado sobre o planeta Pandora e sobre a cultura dos Na'vi. O James Cameron, ele é um cara que, quando ele pega um projeto para ter ali em suas mãos, ele vai do começo até o final de uma forma extremamente engajada e uma forma extremamente empolgante, e você consegue ver isso empregado ali na tela em todos os filmes que você assiste dele. E quando eu fui reassistir essa versão remasterizada, foi uma das oportunidades que eu tive ali de voltar ali para minha infância, de voltar ali a sentir novamente aquela magia do cinema. E cara, não é exagero em dizer que essa versão remasterizada que eu assisti de Avatar foi a melhor experiência que eu tive de assistir um filme no cinema. É claro que, levando ali em consideração a experiência coletiva, teve filmes que foram melhores de se assistir, como por exemplo o Homem-Aranha 3, quando apareceu os 3 Homens-Aranhas, ou Vingadores Guerra Infinita, ou até mesmo Vingadores Ultimato. O clima ali do ambiente foi muito legal. Só que essa versão remasterizada do filme do Avatar, eu assisti numa sala que tinha uma qualidade ali muito boa, foi sensacional. Eu consegui ver ali todos os detalhes em 4K que realmente eles trouxeram aí para essa nova versão que eles estão agora relançando no cinema. Só que aqui, cara, de fato eu consegui sentir e apreciar cada vez mais o que de fato me fez ficar mais apaixonado pelo cinema, que foi sentir toda aquela experiência que a tela do cinema ela consegue transmitir pra gente. Pandora, para mim, nunca esteve mais viva do que essa versão lançada agora em 2022, nessa versão em 4K. Você observa ali que todos os efeitos visuais continuam excelentes, o filme ele não envelheceu nem um pouco, inclusive esse filme ele dá de 10-0 em diversos filmes que estão sendo lançados hoje em dia em quesito de efeitos visuais. Todas aquelas criaturas que você vê em alta definição aparecendo naquela tela gigantesca no cinema, você acredita que cada uma delas existe, você acredita que cada folha, cada vegetal, cada planta, cada ser vivo, cada água que aparece no filme, parece que realmente é muito palpável, principalmente ali os próprios personagens que são os Na'vi, que são os avatares, aqueles bichos azul gigante. É muito legal de você observar como a movimentação dele, como as expressões faciais dessas criaturas, que são construídas em computação gráfica, estão extremamente bem feitas. Você observa principalmente isso no personagem da Zoe Saldana e do Sam Worthington. Cara, ali a Zoe Saldana, inclusive nesse filme, ela dá um show de interpretação, mesmo utilizando ali toda aquela maquiagem digital que é colocada em cima dela. Isso se aplica em todos os outros atores que vão aparecendo ali ao longo do filme, utilizando esse recurso ali da captura de movimento. Inclusive o filme ele soube mesclar muito bem ali também a questão da captura de movimento com o que é de fato real, porque esse é um dos pontos que mais me incomoda, principalmente em todos os filmes que tem essa questão dos efeitos visuais eles serem muito latejante o tempo todo no filme. Sempre quando a gente tem algo que é construído em efeito visual no computador e precisa interagir com algo que é real, muitas vezes você vê ali a disparidade, você
consegue perceber ali o que de fato é real e o que não é. Só que aqui desse filme não tem isso, porque você vê que tudo é muito bem feito. Eu gosto muito desse filme, principalmente porque a questão do 3D, além das coisas elas virem realmente assim na sua cara, parecendo que tá saindo da tela, é principalmente a questão da profundidade. Eu vi as pessoas comentando isso quando estavam falando sobre o primeiro trailer que foi lançado do segundo filme de Avatar, que o primeiro filme do Avatar, ele realmente toda essa questão da profundidade, e eu não lembrava muito disso, e quando eu assisti agora essa reversão remasterizada em 4K, cara, eu realmente consegui perceber que o filme, ele realmente tem uma profundidade ali de tela, você vê ali que as coisas, elas têm camada, então você vai tendo ali uma imersão no filme de uma forma absurda. Eu vou confessar pra vocês ali que no começo eu achei um pouquinho estranho, porque no começo do filme tem umas cenas onde eles estão num ambiente mais fechado, eles estão interagindo entre outros seres humanos, eles estão interagindo dentro de um laboratório, então você vê ali aqueles equipamentos de laboratório com um personagem mais atrás e um corredor no fundo, você dá uma estranhada porque você não está acostumado com aquilo, só que quando você vê essa profundidade no ambiente de Pandora, naquele mundo fantasioso, aí sim que você fica realmente entusiasmado ali em continuar assistindo tudo. Inclusive, cara, Pandora é uma das coisas que mais me deixou fascinado com esse filme do Avatar, porque você vê ali que o universo de Pandora, ela parece que tem toda uma estética que vai se combinando em tudo relacionado a esse mundo. Então você vê que, por exemplo, os traços das árvores, as cores dos vegetais estão em perfeita combinação com os traços e as cores dos animais, os traços e as cores dos objetos que os navios utilizam em seu corpo como adereço, até mesmo alguns traços relacionados à pele dos personagens que são os avatares, que são esses bichos azuis gigantes. Então toda essa combinação e todo esse cuidado que é feito ao longo do filme realmente é de te deixar de queixo caído. Em perfeita sintonia com isso está uma excelente apresentação de toda a cultura envolvendo os personagens Na'vi e toda a cultura relacionada a esse mundo do filme Avatar. Então você entende perfeitamente como é que tá o mundo dos seres humanos, que é um futuro que se passa em 1154, onde praticamente tá aquele futuro cyberpunk, onde praticamente não existe mais verde, não existe mais árvore, e essa realidade ali de Pandora, onde existe toda uma mística e uma cultura sobre a religião deles, a forma que eles se relacionam com os outros seres vivos do seu planeta, a forma que eles se relacionam com as árvores, e cara, é tudo explicado de uma forma muito certinha que faz um propósito para a trama. Então você observa que em determinado momento eles passam algumas informações como os navios se relacionam com as árvores e se relacionam com os animais, porque aquela informação ela é fundamental para o desenrolar da trama, que vai dando andamento ali na continuidade do filme e consequentemente na história de uma forma geral. Então você vai sendo apresentado àquela cultura e aquele universo de uma forma bem gradual, bem aos poucos, onde as informações elas são colocadas nos momentos certos e em fases fundamentais para o desenrolar da história. Então isso tudo está em uma perfeita sintonia, onde todos os personagens eles conseguem ter o seu momento de destaque. Como por exemplo, o vilão desse filme, cara, eu achei incrível. Eu não vou lembrar aqui o nome do ator, mas eu acho que ele faz aquele vilão meio que genérico, digamos assim, dos anos 80 e dos anos 90, inclusive toda a caracterização dele lembra muito esses vilões ali dos anos 80 e dos anos 90. Só que ele é aquele vilão que realmente ele traz aquela sensação de perigo, é um vilão imponente e traz aquela sensação de uma ameaça que sempre quando aparece você vai sentindo um ranço dele por ele ser aquele vilão desprezível, ao mesmo tempo que você percebe que ele é um vilão que ele tem um peso e pode trazer consequências graves ali ao protagonista. E o Jake aqui, cara, mano, eu achei ele simplesmente incrível. Eu acho que o Sam Worthington, ele tem sim um carisma, principalmente quando ele tá ali trajado do seu avatar. Ele é um personagem bem carismático, ele tem aquele espírito bem aventureiro, ele é aquele tipo de cara que podemos até comparar ali, sabe, com o estilo do Indiana Jones, que é um cara que salta, que não tem medo de pegar na arma, de pular de um lugar pro outro, quando tá ali trajado com o seu avatar. E eu gostei muito dele ser aquele personagem ali meio sarcástico em determinados momentos, ao mesmo tempo que ele é aquele cara que tem o espírito de liderança. Então ele é um personagem que vai te engajando e você quer
quer saber ali da história dele e vai acompanhando ele em toda a sua trajetória até o final. E como você já está muito engajado com a história e com a personalidade desse protagonista, consequentemente você já fica muito torcendo para ele, pro seu romance ali com a Neytiri, que é a personagem vivida pela Zoe Saldana, dê certo. E a interação desses dois personagens é simplesmente sensacional, é muito legal você ver ali ela apresentando esse mundo de Pandora pro Jake, que a princípio é um personagem que está sendo introduzido nesse mundo completamente diferente para ele, e realmente você vê que ele vai se apaixonando aos poucos, como ele diz no próprio filme, pela cultura dos Na'vi e se apaixonando pela Neytiri. Então todas as atitudes dele e dela e a troca de olhares e as situações que eles vão passando ao longo do filme, você fica extremamente convencido. E cara, eu queria aqui novamente ressaltar cada vez mais a interpretação da Zoe Saldana, porque realmente toda a interpretação dela você consegue ver ali expressa naquela criatura criada em CGI, porque os olhares dela, a expressão facial, quando ela precisa chorar, quando ela precisa estar alegre, inclusive você consegue reconhecer ali alguns traços da atriz na própria personagem. Eu gostei muito ali da personagem dela. Ela também tem aquele espírito meio aventureira, ao mesmo tempo que ela é uma personagem bem conservadora em questões ali de conservar algumas coisas da sua cultura. Então ela é uma personagem que você vai gostando muito de acompanhar ao longo da história. Algumas outras personagens que vão aparecendo aqui ao longo do filme, eles são fundamentais, mas não se destacam muito, como por exemplo a personagem da Michelle Rodrigues. Ela não tem muito destaque, mas é uma personagem bem interessante. A personagem da Sigourney Weaver eu achei que poderia entregar muito mais, mas ela entrega ali na medida do possível. É que quando você leva em consideração o que a Sigourney Weaver pode entregar para você num filme e você vê o que ela entrega aqui nesse filme de Avatar, você fala, pô, essa atriz ela poderia ter entregado muito mais. E uma coisa que aí sim, quando chega no final, que pedia muito, que era a questão das cenas de ação, a cena do conflito, o terceiro ato desse filme, é, cara, um show ali incrível do James Cameron, porque para quem não sabe, o James Cameron, ele é um cara que no começo ali da sua carreira, ou até a gente pode dizer ali que no meio da sua carreira, ele foi um diretor que ficou muito famoso e conhecido por fazer diversos filmes de ação e excelentes filmes de ação. E quando você vai acompanhando isso ali ao longo do filme do Avatar, que inclusive é um filme até bem longo e que passa... assim, você sente um pouco ali a falta das cenas de ação, que é tão característico do James Cameron, mas quando chega ali no terceiro ato do filme, as cenas de ação elas vêm com tudo, e é uma cena de ação que vai empolgando você, porque é uma loucura absurda, porque são algo extremamente tecnológico, de naves espaciais, de um foguete não, né, de um helicóptero super tecnológico, perseguindo dragões e criaturas alienígenas com arco e flecha, seguindo esses dragões, ao mesmo tempo que chega outras criaturas também para ajudar nessa guerra final. É uma loucura muito louca e legal de se acompanhar, que jamais você poderia imaginar. E novamente é nesses momentos que principalmente ali eu consegui sentir muito mais ali como os efeitos especiais eles realmente estão bem feitos, e é nesses momentos onde a gente consegue ver um pouquinho mais de toda a construção e todo o design ali do universo de Pandora, que realmente está muito bem feito. Então, quando eu reassisti esse filme nos cinemas, eu fiquei ainda mais intrigado como as pessoas elas podem falar que esse primeiro filme do Avatar tem uma história muito rasa e se vendeu simplesmente pelo 3D. É claro que, realmente, o 3D e todos os efeitos visuais é, a princípio, uma das coisas que mais chama atenção para você assistir esse filme no cinema. Mas, cara, quando você vê a riqueza da cultura, das línguas que eles criaram aqui para esse filme, dos detalhes, como tudo é muito bem feito ali na questão de construção de um universo, de uma construção de um mundo, de uma cultura, e que você vai ver ainda mais ampliado ali nas continuações dos filmes do Avatar que já foram confirmados. Eu simplesmente não consigo acreditar ali que as pessoas elas podem deixar totalmente de lado toda a mensagem sobre preservação da natureza e sobre a relação do ser humano com a natureza de lado, e as pessoas resumirem o sucesso de Avatar simplesmente ali pelas questões do 3D e dos efeitos visuais. E eu realmente queria ter trazido esse vídeo aqui para falar com vocês um pouco sobre Avatar, porque como eu já disse, é um dos meus filmes preferidos. Provavelmente vocês perceberam aqui que esse daqui foi um dos vídeos que eu trouxe aqui, onde novamente eu não tenho roteiro, e talvez vocês devam até percebido que esse cenário aqui eu coloquei um pouquinho mais alto, porque eu meio que gravei aqui de improviso. Eu tô gravando, ó,
é quase meia-noite agora, mas eu não poderia deixar de lançar esse vídeo fora da época certa de ser lançado aqui ao longo da semana. Então eu espero realmente que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, como eu disse, se inscreve aí no canal, deixa o seu like, porque o seu like ele vai estar ajudando bastante, e pode ter certeza que quando Avatar 2 chegar aos cinemas, eu vou assim trazer aqui um vídeo falando sobre o que eu achei sobre essa continuação, que é um dos filmes que me trouxe ali um hype que há muito tempo eu não sentia. Então é isso, até a próxima semana com mais um vídeo do Diário do Cinema.